Eu sou o pão vivo descido. Irmãos e irmãs de Cristo, mais uma vez estamos nesse nosso encontro da Bíblia, de exegese, né? E com essa equipe de partilha. Então, o Evangelho de hoje, desse 19º domingo do tempo comum, é de João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Vamos ler esse Evangelho. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui que o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, mais uma vez estamos aqui com o pão. Jesus, o pão que desceu do céu. Vamos, como de costume, partilhar, meditar. E você de casa nos acompanha também meditando conosco. Padre, os judeus, eles não compreendiam o fato de Jesus se dizer o pão do céu, por ser Jesus alguém que fazia parte do convívio deles, a quem eles conheciam e estava ali no cotidiano deles. Jesus, de alguma forma, conseguiu naquele tempo convencer ou mostrar para esse povo que, de fato, ele era o pão do céu? É um pouco complexo, né? Jesus convivia com eles, eles sabiam a sua família, os seus parentes, eles conheciam. Mas dizer que ele é o pão que desce do céu, que ele é o pão que vai alimentar, ficou muito complexo para eles. São os adversários dele que estão ali em contraste, em oposição. O que eles queriam era alguma coisa do embate. Mas se Jesus conseguiu dizer para ele que ele é o pão que desceu do céu, certamente vai isso, não naquele momento, não no momento, mas isso vai se revelar só lá depois da morte e a ressurreição, que muitos vão dizer verdadeiramente era filho de Deus, que nem o Herodes, tanto os soldados que vão ver a cortina, reconhecer quando a cortina do templo vai se rasgar no meio. A dúvida deles aqui é que se Jesus é o pão que desceu do céu, quer dizer, é o Deus encarnado, ele não deveria ter todo esse parentesco que ele tem. Então, para ele viria alguém, como diz lá as Escrituras, de qual ele não saberia as origens, nem pai, nem mãe, nem parente, seria alguém, como diz. Mas e do fato de ter uma família, de ter o pai, a mãe,
Isso dificultava, mas só depois da morte e a ressurreição, eu vou dizer, realmente ele era Deus mesmo, era filho de Deus mesmo. Então, talvez isso seja para nós hoje. Ainda tem pessoas, apesar de tudo que está nas Escrituras, tem pessoas que não tiveram a experiência própria de Cristo Jesus e não se tocaram ainda. E precisa passar por uma situação para que esse Deus seja reconhecido e revelado a eles. Padre, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando da nossa futura ressurreição? E como ser atraído por Deus? Interessante essa atração que Jesus fala aqui. E diz que essa atração se faz pelo Pai, né? E nós temos uma outra passagem do Evangelho, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: quem sou eu ao dizer dos homens? E facilmente eles vão dizer: tu Elias, Jeremias, João Batista e um dos profetas. Mas ele pergunta: quem sou eu para vocês? Quem respondeu foi Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, não foi, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, como meu Pai te revelou isso, eu vou te dar a chave do reino dos céus. Da mesma coisa, nós podemos dizer, essa atração aqui se faz dessa maneira, Deus que vai atrair. Deus que vai fazer sentir dentro de nós, porque o Pedro não ouviu uma voz falando para ele. O Pedro sentiu e aquilo lá, a inspiração vem e ele falou. E muito de nós, Deus fala dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala para nós, nos conduz a Jesus, nos faz, olha, segue Jesus Cristo, vai ao segmento, vai servir a Jesus. E a pessoa vai. É isso Deus que atrai. Mas nessa atração que Deus faz para nós, para um, para outro, para uma, para outra, nós vamos servindo. E na nossa fidelidade no segmento de Jesus, nós acabamos merecendo a vida eterna, a ressurreição. Aí que ele vai dizer, né? Vai ter a vida eterna. Então, essa benção, essa ressurreição, começa hoje, essa atração, Deus nos atrai, Deus nos chama, pela vocação que nós sentimos. Essa, que tem vocação para o matrimônio, se tem vocação para servir como religioso, como religiosa, como sacerdote, como jovem lá no coral, como jovem, né? Então, é Deus que chama, nós somos atraídos e nós servimos. Na nossa fidelidade, no fim merecemos a vida eterna no convívio, no fim dos tempos. Exatamente esse é o caminho que Deus quer nos conduzir assim. Padre, em qual sentido devemos entender se comer o pão vivo descido do céu nunca morrerá? É verdade, olha, Jesus está trazendo isso, fazendo uma ligação com o manã do deserto. Aqui nós ouvimos o povo está murmurando. Jesus diz que ele é o pão do céu, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles estavam murmurando, por causa de dizer que ele é o pão. Nós sabemos quem é o pai, quem é a mãe. No deserto, Jesus, aliás, Deus, através de Moisés, fez libertar o povo da escravidão do Egito. Mas no meio do caminho começa a murmurar porque estava passando por uma dificuldade, sempre murmurando contra Deus. Lá, contra Deus através do deserto, assim contra Deus que é Jesus Cristo, né? Sempre murmurando e insatisfeito o tempo todo. Mas Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Mais uma vez, como nós dizemos antes, eles não entenderam esse aspecto do Cristo, ver aquele que vem do Pai. Mas alimentar-se desse pão que desceu do céu não é mais o maná que estava lá. Os vossos pais comeram maná, mas morreram.
Mas quem que não morre? Mas não é da morte física só Jesus está falando. Jesus está falando também da morte espiritual, da morte da alma. Muitos daqueles que foram desobedientes, bem que comeram maná, morreram não só fisicamente, mas acabam não tendo o convívio de Deus no fim. E o que Jesus está dizendo para nós, se nós vivemos, nos alimentamos da palavra de Deus, que é o pão, e nos alimentamos também da Eucaristia, que é o próprio Cristo que se entrega, e formos fiéis, nós não vamos morrer. Podemos morrer fisicamente, porque por enquanto é uma passagem para todos nós. Mas espiritualmente a nossa alma estará eternamente com Deus, na presença de Deus. E o que nós professamos no nosso creio, né? Creio na vida eterna. Né? Então, esse é a nossa proposta, o nosso propósito de estarmos um dia com Deus. Estamos na vivência plena com Deus, com Maria Santíssima, nossa mãe, com todos os anjos, mas também pensamos um pouquinho naquele nosso pai, na nossa mãe, no nosso avó, que viveram plenamente bem, nós estamos tão lá. Um dia nós vamos encontrar e viver essa alegria. Então a igreja hoje caminha, alimentamos na palavra de Deus, alimentamos na Eucaristia e vivemos praticando a caridade para vivermos eternamente. Então você está convidado hoje, irmão, a se alimentar dessa palavra para poder também ter essa vida plena em Jesus Cristo no último dia. Mas a plenitude começa já hoje, não é só esperar a morte. Vive com Deus hoje. Que Ele derrama as suas graças e sua bênção na sua casa, no seu lar, no seu serviço, seus estudos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.